E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas à nossa explicação de hoje. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada incrível que conecta as religiões mais antigas, aquelas histórias fantásticas sobre a origem do mundo e, por incrível que pareça, as estrelas no céu. É literalmente uma viagem no tempo para entender como a humanidade enxergava o universo lá atrás. Agora parem e pensem um pouquinho. Sem celular, sem internet, sem relógio digital, como é que os primeiros humanos conseguiam entender o universo ao redor deles, hein? Como eles sabiam a hora certa de plantar a comida ou até mesmo como o chão que eles pisavam tinha sido criado? As respostas para isso são de cair o queixo e elas levam a gente direto para o nosso primeiro ponto. Parte 1. Arte antiga e crenças. Sabe, em muitas sociedades do passado, a religião e a cultura andavam de mãos dadas. E um dos jeitos mais lindos de mostrar isso era por meio da arte. Tem um artista famosíssimo, o Michelangelo, que viveu entre os anos de 1475 e 1564, que fez isso com maestria. Ele simplesmente pintou o teto inteiro da Capela Sistina, lá no Vaticano. Essa pintura aí da tela, a criação de Adão, serve para contar as histórias da Bíblia cristã de um jeito totalmente visual. É a prova perfeita de como a arte e a fé se misturavam para tentar explicar nossa existência. E isso nos leva à parte 2. Como o mundo começou? Pensa bem, toda a cultura antiga tentou responder uma pergunta gigante. De onde veio tudo isso? Para essas histórias maravilhosas, os historiadores criaram um nome bem específico: cosmogonia. Então, sempre que ouvirem essa palavra um pouquinho diferente, cosmogonia, lembrem que a gente está falando daquelas narrativas incríveis criadas por povos diferentes para explicar a origem do mundo e de todos os seres vivos. Para deixar mais claro, vamos comparar como duas culturas diferentes usaram suas próprias cosmogonias. De um lado, a gente tem o mito do povo Yorubá, lá da África. Na história deles, Olorum, que é o ser supremo, entregou um saco da criação para o seu filho mais velho Oxalá, para ele criar o mundo na cidade sagrada de Fé. Agora, do outro lado, tem o mito judaico-cristão que está na Bíblia. Nessa história, Deus cria o universo inteiro, a luz, os animais e o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, colocando os dois lá no Jardim do Éden. Ou seja, são duas narrativas diferentes, mas com o mesmíssimo objetivo lindo: explicar de onde a gente veio. Legal, né? Parte 3. A astronomia dos Incas. Bom, agora a gente muda de continente e vem direto aqui para a América do Sul. Olhem só que estrutura de pedra impressionante. Esse é o Templo do Sol, que fica nas famosas ruínas de Machu Picchu, no Peru. Ele foi construído por volta do ano de 1450. E o mais surpreendente é que os Incas não fizeram isso só para adorar o deus do sol deles, o Inti. Acreditem se quiser, esse lugar funcionava como um verdadeiro e gigante observatório astronômico. Mas como isso funcionava na prática? A construção era tão genial que as janelas deixavam os incas acompanharem exatamente o movimento dos raios de sol. Quando a luz entrava por uma fresta bem específica, eles sabiam, sem errar, que era o começo do solstício de verão, ou seja, o dia mais longo do ano. Eles juntavam a fé no deus Inti a uma matemática dos astros super precisa para contar o tempo. Parte 4. Calendários, natureza e rituais. Então, observar o Sol e as estrelas com tanta atenção acabou levando essas sociedades a organizar o ano todo. E, gente, não era só por curiosidade, tá? Era pura sobrevivência. Um exemplo fantástico disso, aqui no Brasil mesmo, é esse calendário do povo indígena Suiá. Dá uma olhada nesse formato circular e nos desenhos. Eles ligaram diretamente o que acontecia lá no céu com as coisas naturais que rolavam na floresta e nos rios. Basicamente, o céu ditava as regras do jogo. O calendário do Suiá era como se fosse um grande manual de sobrevivência, sabe? Ele marcava o mês exato de pescar, a época certa das chuvas, quando era melhor plantar mandioca ou colher frutas. E, além disso, marcava até o momento certinho para os pajés, que são os grandes líderes espirituais deles, fazerem os rituais sagrados de cura e de proteção da tribo. As estrelas eram literalmente a agenda da natureza. Parte 5. A evolução do tempo. Com o passar dos séculos, a humanidade começou a procurar formas mais precisas e detalhadas de medir o tempo no dia a dia, para além daquela sobrevivência básica. Hoje, a maioria dos países do mundo, incluindo aqui o nosso Brasil, usa um sistema inventado lá em 1582 pelo Papa Gregório XIII, o famoso calendário gregoriano. Ele organiza os anos a partir do nascimento de Jesus Cristo, dividindo a nossa história em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas e para medir as horinhas curtas durante o dia, como a gente faz? Aí a história fica curiosa. Do lado esquerdo a gente vê um relógio de sol, que foi inventado lá no Egito uns 3.500 anos antes de Cristo. Ele rastreava a hora pela sombra que o sol projetava. Já do lado direito a gente vê um avanço tremendo, a ampulheta, ou relógio de areia. Ela usa a gravidade para medir pedacinhos curtos de tempo, tipo os minutos. E a grande vantagem, ela funcionava até de noite, independente de ter sol no céu ou não.
E olha só a linha do tempo da evolução disso tudo. A gente saiu da areia e das sombras para chegar nas máquinas. Lá pelo ano de 1350 surgiram os primeiros relógios mecânicos na Europa. Nos anos 1500 eles já estavam enormes, decorando as torres das igrejas. Aí nos anos 1800 viraram ferramentas fundamentais nas fábricas e rapidinho foram parar nos pulsos das pessoas. Até a gente chegar na nossa era moderna, onde o relógio virou digital e está em qualquer tela, no celular, no micro-ondas. A evolução é simplesmente fantástica. Para fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo essa provocação na tela para todo mundo pensar. A gente viu como a arte, a religião e a vontade de sobreviver ajudaram nossos antepassados a entender o tempo e o nosso lugar no universo. Mas e se amanhã todos os relógios e tecnologias do mundo simplesmente quebrassem? Será que a gente conseguiria olhar para o céu, para as estrelas e para a natureza para organizar a nossa vida de novo, igual os Incas ou o povo Suyá faziam? É de explodir a cabeça, né? Isso faz a gente valorizar demais o conhecimento brilhante dessas civilizações antigas. Pessoal, valeu demais por acompanharem essa jornada, continuem muito curiosos e nunca esqueçam de olhar para as estrelas.